Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o António Pedro Dores, doutorado em Sociologia pelo ISCTE, docente do ramo Sociologia da Violência, membro da Associação contra a Exclusão e pelo Desenvolvimento, que tinha como objetivo dar voz a presos na luta contra a tortura e a injustiça dentro das prisões. É também autor de várias publicações, como Vozes contra o Silêncio, Movimentos Sociais nas Prisões Portuguesas, Prisões na Europa, um debate que apenas começa e Segredos das Prisões. Bem-vindo. Muito obrigado. No livro A Riqueza das Nações, de 1776, Adam Smith escreveu: o governo civil, na medida em que é instituído com vista à segurança da propriedade, é, na realidade, instituído com vista à defesa dos ricos em prejuízo dos pobres, ou daqueles que possuem alguma propriedade em detrimento daqueles que nada possuem. As prisões são também um mecanismo de discriminação dos ricos contra os pobres? São discriminação. Os ricos contra os pobres, os pretos contra os brancos, os ciganos contra os azuis, os homens contra as mulheres, as crianças contra os adultos. É mais... Eu não ligar a economia diretamente às prisões, acho que é um erro. Porque o problema do sequestro, da legalização do sequestro ou do monopólio do sequestro, é um problema moderno, claro, não é? Só modernamente é que o Estado se lembrou de monopolizar a violência, mas é um problema antigo na medida em que o sequestro e a violência são temas muito antigos na vida dos homens e das mulheres. Compreender as prisões apenas como um problema de exploração é verdade, no sentido em que sem discriminação não havia diferença entre trabalhadores e capitalistas, não é? Mas é mais do que isso. Quer dizer, numa sociedade que não seja capitalista, acabam as prisões? Eu acho que estas coisas não estão ligadas, estas duas perguntas não estão ligadas. Quer dizer, quando se fala numa sociedade sem prisões, as pessoas estão todas disponíveis para ouvir que as prisões são muito violentas, são injustas, são abruptas, é uma lei da selva, é uma sociedade à parte. Quando se trata de concretizar, dizem, bom, mas onde é que a gente mete os criminosos? E esta tensão entre, por um lado, os polícias diziam de outra coisa. Os polícias, o diretor-geral, e do outro dia estava na Ordem dos Advogados, disse exatamente isso, quer dizer, com toda a razão. Quando os bandidos são apanhados na rua, mata, esfola. Quando estão presos, coitadinhos, são as vítimas, não é? E esta bipolaridade é uma bipolaridade que não é nem do diretor-geral, nem dos guardas prisionais, é nossa, dos humanos, não é? E esta bipolaridade tem que se compreender como uma construção social básica na produção das desigualdades, das discriminações e, portanto, também do poder. Mas o poder e as discriminações, eu acho que as discriminações são um bocadinho mais fundo, são um bocadinho mais difíceis de tratar. Por isso é que as pessoas não querem ouvir falar de prisões. Que há aqui um aspecto que é relevante, quer dizer, quando a gente quer... Existem grandes investimentos contra a pobreza, discursivos, financeiros, existe uma indústria para dar cabo da pobreza, não é? Não conseguem. Aliás, há quem diga que são eles é que promovem a pobreza. Porque às vezes as contradições são tantas que parece que sim, não é? Pode parecer que sim, ou pelo menos há alguns argumentos fortes nesse sentido. E o que é que está por detrás disto? O que está por detrás disto é precisamente a discriminação incorporada em cada um de nós. Há muitas gerações, de formas muito complexas, que as teorias sociais não querem ouvir falar. Que as teorias sociais também não querem ouvir falar porque não têm público. Para já não tinham, evidentemente, financiadores, mas depois também não tinham público. Se eu me puser a dizer que é preciso libertar os presos, quer dizer, passam-se todos da cabeça e enfim, prendem-me a mim, talvez, ou pelo menos me mandam para o manicômio. E essa característica da espécie humana de querer que alguém seja punido por seja o que for, para deixar de tratar problemas que são evidentes, acho que essa é uma característica muito, muito interessante que era interessante do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista cívico, tratar. E Portugal já ultrapassou recentemente os 14 mil presos. Mas quem é que são estes presos?
em Portugal? Se não são só os pobres. Estes presos, há muitas respostas. Uma resposta assim daquelas mais fáceis é que estes presos são os pobres. No sentido de que se eu fizer um inquérito à população prisional, não é só de Portugal, é de todo o lado, vamos apanhar as pessoas com poucos recursos, com pouca escolaridade, com problemas de família, de famílias desestruturadas, pessoas muitas vezes de minorias, portanto há a ideia, e voltamos à pergunta anterior, de que há aqui um problema de diferença de riqueza e, portanto, isso implica que os ricos, os pobres, são presos. Nós temos pelo menos 2 milhões de pobres em Portugal, não é? Bom, exatamente. Se temos 2 milhões de Portugal, 2 milhões de presos, de pobres, temos 15 mil, que é uma brutalidade, de presos. Imagina, sabendo nós que há uma reincidência do tipo de 50%, estamos a ver que dificilmente o número de pobres e o número de presos coincide com alguma coisa razoável. Não é? Portanto, há aí uma descoincidência. E, portanto, se eu analisar a sociedade no todo e já não só os prisioneiros, comparando as estatísticas, em vez de fazer uma análise mais geral, eu percebo que há aqui uma contradição nesta explicação. E depois ainda há outro aspecto que valia a pena pensar, é que há um grosso de presos que faz a prisão, digamos assim, que faz o ambiente da prisão, que é muito diferente de alguns presos que passam da prisão e que têm direito a prisões VIP. Toda a gente sabe que certas pessoas que passam pela prisão, por exemplo, porque são funcionários do Estado, por exemplo, porque são pessoas de classe superior, digamos assim, não passam exatamente os mesmos mecanismos, têm guardas especiais, têm sítios especiais para ser presas. Isto, novamente, não é em Portugal, é em todo o mundo. E a pergunta é porquê? Porque é que isso acontece? Há um colega meu inglês que dizia que as prisões não são feitas para a classe média. São feitas para um determinado tipo de pessoas. Mas elas são feitas para quem? Elas são feitas para quem? Eu gosto de... Elas são feitas para as pessoas que estão isoladas, que são do sexo masculino e que podem ser manipuladas pelo aparelho judicial criminal para fingir que há uns perigos enormes na sociedade e que esses perigos até não são o próprio sistema judicial e o próprio sistema securitário. E, portanto, há o mal... Isso é uma coisa que se percebe bem, por exemplo, a propósito do proibicionismo. Quando se organiza uma atividade internacional com base na ONU para proibir o consumo de droga, que significa, desde o princípio que se sabe, uma oportunidade enorme para todo o tipo de crimes, desde os crimes de tráfico de armas até aos crimes de tráfico de pessoas, e ao mesmo tempo para a corrupção mais generalizada, ou seja, é muito fácil qualquer pessoa manipular provas, e ainda por cima com a facilidade que passou a haver. Dos tribunais já não precisavam de provas, precisavam apenas de que alguém dissesse que o gajo tinha um bocado de mais de, ou menos de, ou de qualquer coisa que fosse ilícita. E este tipo de processo, que foi um processo global, isto só pode ser entendido como uma forma de dar treino às polícias, justificar a existência das polícias. E isso tem efeitos de permitir que haja um sistema de segurança que assegure que o Estado, as pessoas que mandam no Estado, possam estar defendidas. Possam estar defendidas contra quem? Contra os que estão presos. Esses são os mais inofensivos de todos. Aqueles que têm pistolas e armas não estão com certeza presos. Há os outros que são perigosos porque têm bancos, por exemplo, que também não estão presos, e mesmo os que estão presos não resolvem o problema de nós termos um problema com a banca que não sabemos o que é que devemos de fazer. E portanto, a questão aqui é precisamente quem manda nisto e quem tem alguma consciência do resultado negativo que as discriminações têm contra si próprio, organiza-se, portanto, o Estado, nomeadamente os principais representantes do Estado, que por darem a cara, evidentemente, andam sempre cheios de polícias por todos os lados, porque conhecem o risco, evidentemente. Agora, esse risco é generalizado, evidentemente, à classe dominante, digamos assim, e, portanto,
Uma das maneiras de arranjar segurança, sistemas de segurança para o domínio, é precisamente encontrar bodes expiatórios e dizer esta gente são os criminosos perigosíssimos, que de resto a gente vê na comunicação social. Há canais especiais só para dizer que há uns gajos que são muito malandros e que, com histórias que nunca ninguém percebeu muito bem quais são, que são sobretudo completamente antijornalísticas, porque contam-se a história apenas de um lado, e isto passa tranquilamente, não há nenhum problema com isto, nem nunca houve, e nem pode haver, porque isto é o centro do poder. E o centro do poder, portanto... eu costumo arranjar um palavrão, mas não vou usá-lo, mas o poder usa as crianças porque mal elas são abandonadas, e infelizmente há muitas que são abandonadas, criancinhas, o Estado carinhosamente vai lá tratá-las porque são crianças em risco, e depois são essas que vão alimentar as prisões em Portugal. Noutros sítios é a mesma coisa, em quantidades que não se conhecem bem, porque do ponto de vista do inquérito este trabalho não está feito, mas é nessa podridão, digamos assim, da humanidade que o Estado vai, nesse humus, não é? Que ele vai montar o seu sistema prisional, que depois usa, como por exemplo usaram os turcos, não é? Que tinham, não sei como, têm sempre muitos presos, os turcos gostam mais de prisões que nós, e então correram com os perigosíssimos presos que estavam na prisão aos milhares para meter milhares de pessoas que eram contra o Sr. Erdogan a seguir ao golpe, e portanto isso é a demonstração mais cabal que eu conheço nos últimos tempos de que de facto as prisões estão ali para servir fins políticos radicais, e que, temporariamente, enquanto é preciso legitimar o sistema, se encontram pessoas para irem prendendo e para irem usando o mecanismo, para o mecanismo estar oleado, para haver guardas disponíveis e treinados para fazer essas coisas, para que ninguém estranhe quando de repente vai toda a gente para a cadeia, e que não se fala disso. É de facto um instrumento extraordinário. A gente tem o poder, nós estamos à rasca que quem tem o poder sabe disso, porque em qualquer altura o povo, enfim, a malta pode-se virar de um lado de um dia para o outro, a gente nunca sabe quando é que isso acontece. Portanto, o argumento é dizer, não somos nós os perigosos, foram aqueles que fizeram aquilo, olhem para ali e tal, não é? E esse funcionamento pode ser usado até para os próprios inimigos. É uma coisa, de facto, é um instrumento extraordinário, pá. O Carlos Gouveia, que tu e a ACS seguiram durante muito tempo, foi institucionalizado aos 4 anos. É verdade. Depois de ser abandonado pela família. Foi preso aos 16 por uns meses, e dentro da prisão foi-lhe aumentada a pena para 12 anos. Hoje continua preso. Achas que é isto a norma, e é isso as crianças que tu dizes que são institucionalizadas e colocadas dentro da prisão? Foi o que ele me disse. E eu tenho feito muitos comentários deste género junto de profissionais, perguntando se isso é verdade, se eles sentem que é assim, e as respostas que tenho tido, por exemplo, da Segurança Social, é que há uma coisa que se chamam os pré-delinquentes, que são crianças que nunca delinquiram, mas que estão identificados como pessoas que vão delinquir. E, portanto, são os pré-delinquentes. E esses pré-delinquentes já se sabe, aos 10 anos, aos 9 anos, que são pessoas cujo trajeto de vida há de passar pela prisão. E isto é um conhecimento generalizado dos técnicos de segurança social, dos técnicos que acompanham as crianças. Toda a gente também tem a ideia de que as crianças irem para instituições é capaz de não ser a melhor coisa do mundo. Só em última instância, embora haja muitas, já houve mais. No final de outubro tínhamos 8.600. E já houve mais. Mas quer dizer, são muitas e é um perigo que isso aconteça. E portanto, há efetivamente um conjunto de processos que têm a ver com o Estado, em que o Estado, para ajudar as pessoas, nomeadamente as crianças em risco, aceita que se possa dizer aquilo que eu estou a dizer, que é, eles estão a alimentá-los, a criar pessoas preparadas para estarem institucionalizadas, porque depois vão à saída, nem sequer sabem o que é que vão fazer, que é o caso, de resto, do Carlos Gouveia, quando saiu, ele saiu da instituição onde estava e, passado uns meses, estava preso, precisamente porque não sabia o que havia de fazer. Ele nunca soube como é que ele viver, nunca ninguém o ensinou a viver, nunca ninguém conviveu com ele, e portanto, quando ele sai para a sociedade, toda a gente repara
Não é preciso eles ter uma orelha cortada ou ter um dedo, como se fazia antes, não ter um dedo ou não ter uma mão para se perceber que há ali uma coisa estranha. O estigma é exatamente o comportamento completamente aleatório daquela pessoa, que depois é conduzida pelo sistema criminal penal, que depois continua a criminalizar a pessoa dentro da própria cadeia, insistindo. No caso dele foi processos em cima de processos. Ele se fosse de muitos, ele diz-me assim, a história que ele me contou foi que ele se safou de muito, não foi que teve apoio judiciário para resolver os casos. Enfim, mas houve um em que ele foi condenado, é o suficiente para ele ficar lá mais uns anos. E o problema dele era como é que há de sair, e o que é que a A7 podia fazer no dia em que ele pudesse sair para ele poder sobreviver, não é? E eu perguntei-lhe se a família, e ele disse, não, a família não é questão. O que ele tinha em mente era um companheiro que tinha passado pela cadeia e que disse que estava em Marbella, enfim, ou não sei, um sítio qualquer desse género, e que estaria disposto a recebê-lo no caso dele sair. Ele ainda não saiu. Mas quando ele sair, o que é que se faz? E, portanto, não é o problema dele, é o problema de muita gente. Por exemplo, quando se está a falar de reincidência no crime, reincidência na prisão, do que é que se está a falar? O que se diz é que as pessoas vão outra vez para o mesmo ambiente. Para o mesmo ambiente do quê? E depois há pessoas que dizem, mas para reinserir é preciso que eles alguma vez tivessem estado inseridos. Estamos a falar do mesmo, não é? Eles, de facto, nunca estiveram inseridos em nenhuma sociedade, a não ser na sociedade das pessoas que estão institucionalizadas e que, eventualmente, são abandonadas pelas instituições para depois as retomar mais à frente com... Há uma história completamente esclarecedora a este respeito que se passou no meu edifício, no meu prédio. Era um prédio com 6 apartamentos, 3 andares, e um dos andares vivia uma senhora, enfim, parece que tinha problemas de orientação mental, mas era avó de 2 crianças cujos pais morreram de overdose. E a pessoa vivia ali, enfim, há muitos anos, naturalmente. E as crianças crescem, tem essa coisa chata que é de crescem. E ao crescer, tinha um 16 ou 14 e o outro 9 ou uma coisa do género, e começaram a levantar problemas. Por exemplo, faziam fogueiras dentro de casa, iam passear ao telhado à meia-noite. E porquê é que faziam isso? Faziam isso porque, como não havia comida em casa, eles esperavam à meia-noite para que o restaurante ao lado fornecesse a alimentação, depois comiam à meia-noite e depois, claro, tinham que fazer a gestão, iam brincar um bocadinho e tal. Quando eram miúdos, ninguém reparou. Quando começaram a ser graúdos, o prédio ficou um bocado assustado, porque evidentemente são coisas perigosas e que podem dar mau resultado. Entretanto, fomos perguntar o que é que se podia fazer com as crianças. E soubemos que elas estavam identificadas como crianças de risco há 5 ou 6 anos e que não tinha havido possibilidade de fazer rigorosamente coisa nenhuma. E porquê é que não tinha havido possibilidade? Porque os serviços sociais, as condições, na altura, dos serviços sociais eram piores do que a casa da senhora que um bocado destravada da cabeça. E mais, a determinada altura, o mais velho aceitou ser conduzido pela Segurança Social para um lar de rapazes. E durante 8 dias ele lá esteve. Ao fim de 8 dias ele foi transferido para um outro lar qualquer, e que era tão horroroso que ele voltou para casa. E eu pessoalmente estive a falar com o técnico que o acompanhou e ele dizia, ele se calhar tem razão. O sítio para onde ele foi é capaz de ser pior do que a casa onde ele está. E é isso normal? Eu não sei se é normal, eu não conheço a situação, mas foi isso que aconteceu com este caso concreto, que de resto, enfim, teve todos os cuidados que o Estado poderia dar. Isso eu garanto, porque nós tivemos em cima disso, digamos assim. Se isto é um caso que se passa num bairro de classe média ou alta, imagina o que é que acontece num bairro popular. E, portanto, toda esta situação é degradante, digamos assim, e as pessoas não querem saber disto. O caso Casa Pia é um caso exemplar desse ponto de vista e muito conhecido, mas pouco conhecido. Quer dizer, o que aconteceu com a Casa Pia foi que havia passeios para quem quisesse escolher crianças para o que quisesse, não é? E isso durante anos funcionou numa escola de maior prestígio em Portugal. Depois disso, soube-se que muitas outras instituições tinham problemas, não digo equivalentes, mas do mesmo género.
E o que é que se disse? Estamos a fazer o possível. Estamos a fazer o possível, mas fazer o possível é suficiente. Ou seja, como é que é possível estas coisas acontecerem? Há aqui uma reflexão que tem que se fazer. Já não é porque é que as instituições trabalham mal, porque é que o ser humano admite este tipo de coisas. E se compreendermos isto, vamos ter outro problema, que é as famílias tratam as crianças de maneiras um bocado estranhas e exóticas. Não é só as crianças, as mulheres, não é? E estamos a ir para aquilo que me parece essencial na prisão. Porquê é que as mulheres não são presas? E porquê é que, coincidentemente, são as mulheres que, basicamente, são mortas em violência doméstica? O que é que isto nos diz da sociedade que vivemos? E nós queremos continuar esta conversa? Não sei isso. Deixo-te essa pergunta para ti. Acho que, se calhar, vamos continuar. O Carlos Gouveia, em 2011, houve um vídeo que saiu no Público. No estabelecimento prisional de Passos Ferreira foi publicado este vídeo, e o vídeo mostra que em setembro de 2010 o Grupo de Intervenção de Segurança Prisional a entrar na cela do recluso e, sem que ele ofereça qualquer resistência, apenas depois de ter-se recusado a limpar a cela, foi imobilizado com um taser. No vídeo vê-se o Carlos a cair imobilizado no chão, enquanto os membros da GISP dizem "ninguém o vai magoar" e mais tarde gritam "enquanto o senhor não tomar medidas de ser um ser humano, vai ser altamente violentado". Isto é o normal dentro de uma cela? Bom, acho que as tesas foram proibidas, mas a atitude em geral é isso, o normal. O normal é que o sistema prisional exige dos reclusos que mudem de personalidade. É esse o objetivo que têm em mente, é isso que lhes dizem. Basta, por exemplo, ver como os juízes de execução de penas reclamam das pessoas que vão pedir, por exemplo, precária ou liberdade condicional, que tenham interioridade da pena. É uma maneira de dizer que o senhor já se transformou, o senhor agora interiormente já percebeu que é uma besta, não é? E já reconhece isso. E isto é verdade para os inocentes ou para os não inocentes, porque a verdade absoluta para esta gente é aquilo que o tribunal decidiu escrever. E, portanto, há o que acontece com os guardas prisionais e com os diretores de cadeias, é uma coisa semelhante. É uma coisa semelhante, é cumprir aquilo que é a determinação normativa que vem do sistema em geral. Por exemplo, neste caso concreto, temos que o sistema prisional, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, comprou 60 tasers. No dia, quando saiu esse vídeo, viemos a saber que o ministro proibiu o uso das tasers. Mas não era mais fácil ter proibido a compra das tasers, ou não ter assinado a conta das tasers? Se o fizesse, este problema não tinha existido. E para que é que quer 60 tasers que não são para usar? Não é? E, portanto, há aqui uma explicação que não se percebe. E também não se percebe porque é que o GISP, que é um corpo de uma força armada ao serviço do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, e o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais nessa altura sai a dizer que não tem informação nenhuma, não sabe o que é que se passa, vai fazer um inquérito. E no inquérito que ele mandou fazer internamente, o relator diz que não pode propor nenhuma medida sancionatória porque quem mandou foi o próprio Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e, portanto, é ele que decida como quiser. Portanto, estamos a falar de falta de dignidade completamente de uma forma generalizada, não é? E a falta de dignidade tem a ver, por um lado, com a ideia de que tudo quando sai da prisão é mentira e, portanto, a verdade oficial é aquela que quem está à frente no momento lhe apetece dizer, independentemente de ser sequer credível, não é? Infelizmente acontece muitas vezes, e nunca reparei que houvesse alguma indignação pública pelas barbaridades que se dizem a respeito das coisas que se passam nas prisões. Mesmo neste próprio caso, o Carlos escreveu à sede uma carta a explicar o que é que tinha acontecido, e nas notícias que saíram, muito poucas ou talvez nenhuma deram atenção ao relato que o Carlos Gouveia deu do mesmo. Mas nunca se dá. Tu achas que há uma supressão desta liberdade de expressão e do direito a ser ouvido nos presos? Não é só dos presos, pá. Vamos lá ver. Eu não me lembro de alguma vez ter visto algum relato jornalístico sobre crimes em que vão tentar saber qual é a história do lado do criminoso.
Isso às vezes vai lá, às vezes isso acontece, mas 90% das vezes, 95% das vezes isso não acontece. Por simplesmente é o relato da polícia e acabou. Mesmo que seja completamente absurdo. Não é? Estamos a ver, por exemplo, há um Pedro Dias, que anda aí à solta há não sei quanto tempo e tal. Os relatos que vêm são ridículos, e ninguém se importa de ser ridículos, porque acham que falta informação, quer dizer, a polícia não consegue explicar o que é que está a fazer. E as pessoas servem de propaganda. Isto que estou a dizer é uma das funções fundamentais da comunicação social popular, burguesa, no século XIX, o Diário de Notícias, um terço, quando começa o Diário de Notícias, quando começa a haver uma imprensa que não é apenas para os intelectuais, mas é uma imprensa popular, relativamente barata, uma parte importante do jornal, eu creio que um terço, eram notícias da polícia. É uma forma muito prática e barata de produzir notícias, que ainda por cima têm a função de educar as populações. Ou seja, de dizer que certo tipo de comportamentos não são legítimos, não são urbanos, e esse tipo de prática continua simplesmente nesta fase da vida de uma maneira muito importante, por exemplo, em Inglaterra ou nos Estados Unidos as televisões, ou no Brasil, não é? As televisões, em grande medida, são notícias de crimes, não é? E a perspectiva dos crimes é a perspectiva do polícia, literalmente, quer dizer, há uma câmara ao lado do polícia. Bom, e de tal maneira que isso tornou shows também aqui na Europa, na televisão portuguesa, etc. Nós assumimos sempre que quem é suspeito é culpado aqui em Portugal? Eu acho que sim, acho que em todo lado. Enfim, pode ser que esteja enganado, mas imagina que estamos os dois aqui a conversar e dizemos que o Sr. António é culpado de ser bandido, não é? Quer dizer, como é que é difícil que o Sr. António, que a gente conhece os dois, mas ele não sabe quem é, que alguma vez escape desta nossa intriga? Agora, quando evidentemente o problema se torna diferente, ou seja, quando a pessoa tem algum prestígio público e tal, a pessoa tende a reagir e tenta argumentar. E aí safa-se por causa disso? Não. Por isso mesmo é que, do ponto de vista do direito, há aquela coisa que se chama a presunção de inocência, que do ponto de vista social é de morrer às gargalhadas, não é? Porque na medida em que a pessoa já foi acusada, a presunção de inocência não resolve coisíssima nenhuma. Agora, a generalidade das pessoas que são atacadas pelo sistema criminal nem sequer são pessoas conhecidas, são pessoas que não têm importância nenhuma, que são usadas, por exemplo, nas prisões, são usadas todos os anos, no verão, há uma revista qualquer que apresenta as caras dos mais perigosos de Portugal. As pessoas não sabem, nem têm possibilidade de reagir, não é? Isso é legítimo. Quer dizer, evidenmente que não, mas qual é o problema? Estamos a usar pessoas. E as pessoas, para reagirem a isso, têm acesso à justiça? Evidentemente que não. Quer dizer, vejam lá as custas judiciais, vejam lá os advogados que estão disponíveis, quer dizer, e portanto, se para alguém que é importante e que tem recursos e que pretende fazer o esforço de reagir contra isto, a situação é dramática, para aqueles que não têm importância nenhuma, nem sequer argumentos judiciais têm, porque o juiz diz, mas você está-se a queixar de quê exatamente, não é? Isso é o processo normal das polícias. Não é? Por exemplo, há um aluno meu uma vez que me convidou para ir a um tribunal para testemunhar, a dizer que ele era meu aluno e que era uma pessoa decente. Estamos a falar de um africano, não é? E então o que aconteceu foi que o juiz estava a ouvir a acusação da polícia, e às 2x3 diz o Ministério Público, o senhor Ministério Público está ao lado do juiz, também vestido de preto, e diz assim, o senhor, isto é uma mentira. Ou seja, a acusação do polícia era mentira. E eu fiquei muito contente porque, de facto, a acusação aparentemente estava acabada, mas fiquei um bocado perplexo pelo facto de ninguém, nem o Ministério Público que disse que era mentira, nem o juiz que ouviu, como eu presumo, que tinha sido mentira o testemunho do polícia, tomaram qualquer atitude. E eu perguntei ao advogado de defesa, que não era oficioso, portanto é um advogado de defesa, digamos assim, habituado e com vontade de defender a pessoa, eu perguntei se aquilo era normal e se ele, como advogado, não achava que tinha alguma coisa a fazer a respeito do perjúrio que o polícia tinha feito. Mas achou que não valia a pena, que era complicado, e além disso depois o juiz ficava mal disposto, e pronto, é nisto que a gente vive, ou seja, naturalizou-se a ideia
de que a polícia, perante determinadas pessoas que têm estigmas à partida, sejam porque são pobres, sejam porque que a polícia lhes apontou algum defeito, acabar com os processos de acusação, o juiz pode fazer quando aquilo é demasiado ridículo. Mas o processo da polícia de intervir desta maneira, esse está perfeitamente legitimado. O diretor-geral dos Serviços Prisionais, em 1995, Marcos Ferreira, disse que a linha de comando das forças de segurança nas prisões está corroída por máfias. A seguir disto, assumiu que estava a ser ameaçado de morte e pouco tempo depois demitiu-se. O que é que tu achas que ele queria dizer com isto? Isso mesmo, que é o fundamental. Quer dizer, não sei, talvez por ele não estar muito ligado às prisões ou se calhar não ter... Como eu, antes de começar a trabalhar em prisões, também pensava que aquilo era um sítio normal, não é? Finalmente percebi exatamente o que ele dizia, não é? Ou seja, o grande problema das prisões é que ninguém quer saber daquilo, incluindo o Estado, não é? Os governantes, o Parlamento, os deputados, não é? A primeira coisa que dizem quando lhes falam de prisões é que dizem que visitam as prisões. Não é? E, portanto, parece que a partir do momento em que visitam as prisões, o resto já não é problema deles, não é? O Governo, o Ministério da Justiça, nunca sabe o que é que se passa nas prisões. Por exemplo, há um bocadinho estávamos a dizer que o Ministro da Justiça, que proibiu as tasers, não sabia que havia tasers, com certeza, porque já tinha proibido antes, não é? O diretor-geral também não sabia o que é que tinha acontecido. Nunca sabem o que é que tinha. Vão fazer um inquérito. Porquê? Para ver se a malta se distrai e distrai, não é? Porque a comunicação social dá notícias quando o cão mordeu o dono, mas depois passou a ser banal e já ninguém tem pachorra para acompanhar aquilo. Estou-me a lembrar de um caso de um rapaz que foi basicamente assassinado no EPL, aqui na penitenciária. A família soube disso porque viu o corpo todo machucado, não é? E filmou o corpo, apresentou-o publicamente. No dia seguinte da apresentação pública na televisão do caso, o Instituto de Medicina Legal faz sair um documento a dizer que era tudo mentira aquilo que a gente tinha visto no filme, não é? E tudo isto passa como se fosse verdade, como se isto fosse credível, como se isso fosse possível. Estamos a falar da morte de alguém, não é? Portanto, as famílias não têm possibilidades de fazer uma defesa destas. Isto acontece, não é mais do que uma vez. Infelizmente, aconteceu mais do que uma vez que eu tenho conhecimento destas. Mas muitas vezes as pessoas, por simplesmente, não querem saber também do assunto, que é para não se prejudicarem mais do que já estão. Não têm recursos, não têm maneiras de resolver os problemas. Estes assuntos, ninguém quer assumir responsabilidades disso, obviamente. Afasta-se o mais que pode disso. O facto da linha de comando estar quebrada é uma estratégia prisional. A mim é isso que me parece. Porque eu nunca conheci outra. Eu já estou aqui há 20 anos a olhar para isto, não é? E nunca conheci alguém que assumisse responsabilidades. A responsabilidade é sempre de alguém que nunca está e que nunca esteve. Desde os guardas prisionais que vão de férias, mas depois são encontrados a bater pessoas dentro das cadeias. E que, portanto, se estão de férias não podem ter estado a bater. Até diretores de cadeias que não sabem o que é que acabou de acontecer, diretores gerais que também não sabem. Portanto, tudo isto é uma tentativa, evidentemente, de escapar dos grandes problemas que as prisões têm e que se sabe que têm. Não é? Quer dizer, vamos lá ver, quando agora recentemente, estamos a falar na Ordem dos Advogados, o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais vai dizer que não há tortura em Portugal, nas cadeias, não é? Porquê? Porque nenhum juiz decidiu que havia tortura nas cadeias. Eu, por acaso, acho que no caso da Taser houve uma decisão nesse sentido, mas não é esse o problema. É que o argumento de que não há tortura porque o juiz não decidiu tortura diz tudo sobre a vontade de ter uma linha de comando dentro de uma cadeia. Porque, evidentemente, se há alguma coisa que a gente sabe é que dentro da cadeia a lei não entra. E, portanto, se a gente diz que lá o que está a acontecer não tem nada a ver comigo, porque cá fora ninguém sabe o que é que lá se passa, acho que está tudo explicado sobre o que é o interesse do sistema prisional em reconhecer-se no sentido de saber controlar aquilo que se passa dentro da cadeia. E a ACED fechou a atividade este ano. É verdade. Quem é que continua a trabalhar em prisões e contra a tortura dentro das prisões em Portugal, se não a ACED? E porquê é que há tão pouca gente a falar sobre isto? Isso é uma pergunta muito complicada, pá.
É verdade o seguinte, em Espanha existem dezenas de organizações que trabalham contra a tortura nas prisões e fora das prisões, mas sobretudo com advogados, sobretudo com juristas. Em Portugal isso não acontece. Não acontece porque os juristas não trabalham pro bono, como disse uma vez um bastonário a quem eu interpelei a este respeito, porque os juristas e os advogados esquecem-se, isto é outra queixa muito recorrente, esquecem-se dos presos a partir do momento que estão na cadeia e acham que não tem nada a ver com isso, porque há uma pressão enorme, evidentemente, sobre os advogados para que se interessem por coisas que têm a ver com fazer dinheiro e muito pouco interesse sobre direitos humanos. Portanto, há um conjunto de variado. Evidentemente, eu estou aqui a falar mais dos advogados porque há uma diferença importante naquilo que se passa em Espanha em relação a estes temas e à organização de atividades cívicas a respeito disso e aquilo que se passa em Portugal. Evidentemente nem só eu não sou jurista e envolvi-me nisso e portanto qualquer pessoa se pode envolver naturalmente isso, mas também é verdade que em Portugal, comparando as estatísticas sobre a atividade cívica, em Portugal é muitíssimo menos. Isso levar-nos a uma explicação mais detalhada, acho que nos levaria à Revolução, não é? E a Revolução em Portugal, ao contrário de Espanha, onde não houve Revolução, levou-nos a uma situação em que o controle do Estado sobre a população é enorme e eficaz. Ainda outro dia estava a ouvir alguém a dizer na televisão que os partidos são demasiado frágeis para se poderem abrir à população, para se poderem abrir à confusão de ideias que vai por aí para os desejos das pessoas e esse tipo de argumento, no sentido de dizer que a razão, a racionalidade, significa precisamente esse fechamento dos partidos. Isso não é obrigatoriamente assim, mas foi assim em Portugal e todos os partidos estão nessa postura. E isso tem a ver com o facto de, antes do 25 de Abril, não haver partidos, ou havia enfim, mas não tendo concorrência, era um partido de maneira diferente, e foi preciso construir tudo de novo, praticamente, e essa construção foi feita sobre as brasas de uma revolução, portanto, contra as pessoas que desorganizadamente estavam a tentar orientar a uma vida política. E isso funcionou maravilhosamente. Porque quem vê de fora, uma colega minha americana que dizia: vocês fizeram uma revolução tão bonita, porque de facto foi das últimas grandes revoluções, enfim, que aconteceram, às 2x3 deram um povo conservador e apático. O que é que aconteceu? Portanto, há uma explicação para se dar, é complicada. Nós estamos a chegar ao fim. E este ano a Polícia Judiciária prendeu o inspetor-chefe Ricardo Macedo, que liderava uma das secções da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, e Carlos Dias Santos, ex-coordenador do combate à droga pela Polícia Judiciária também. Segundo o público, os elementos da PJ terão recebido, pelo menos nos últimos 2 anos, milhares de euros de traficantes de droga pelo alegado suborno. Terão travado investigações, ignorando suspeitas que não averiguavam e passado informações sobre investigações em curso. Isto é surpreendente para ti? Não. A esse respeito, conto uma história pessoal. Estávamos na sede, já não me lembro em que ano que isso foi, mas terá sido 2005, talvez, não sei. E há um preso que, através de contacto telefónico, a mim pessoalmente, me diz, com um ar, enfim, uma voz surpreendida, digamos assim, mas foi assim que eu interpretei, que quem mandava no tráfico de droga aqui em Portugal era o próprio chefe do combate à droga na Polícia Judiciária. Quer dizer, a ACED o que fazia, desde o tempo em que houve um preso que nos disse: querem-me matar, e nós ficámos um bocado aflitos e mandámos um fax discreto
para alguém que imaginámos que pudesse, enfim, evitar o que veio a acontecer, e acabou por não resultar em coisa nenhuma. A partir desse momento nós decidimos tudo, quando chegasse à sede, a gente, por exemplo, punha público, para não sentir a responsabilidade que sentimos por estar envolvidos nisso. Ora, passado uns dias, poucos dias, um outro parceiro da sede vem-me dizer, pá, calcula o que me falaram, pá. Disseram, pá, a mesma coisa. De outra cadeia. E não é, pá, e então o que é que a gente faz? Podemos talvez ir à PJ fazer queixa. E pensámos que talvez fosse má ideia, porque podia acontecer-nos alguma coisa, evidentemente. E então, se a gente não pode ir fazer queixa a quem devia fazer queixa, a quem é que a gente faz queixa, não é? Bom, e então, na altura, estava a acontecer uma polémica dentro da Polícia Judiciária que metia processos judiciais, e nós apanhámos um advogado que estava envolvido nisso e que nos pareceu que enfim, que não seria um perigo para nós, e fomos estar com ele. Ele aceitou falar connosco e pusemos-lhe o problema e dissemos-lhe, isto passa-se isto assim, pá, e gostávamos de mandar a informação, não sabemos a quem, olha, fica entregue assim, veja lá se o seu cliente está interessado nisso e tal. E ele, passado uns dias, disse, para o meu cliente não tem interesse esse tipo de informação. E nós, por nós, demos por resolvidos o problema nessa altura. Ora, isto evidentemente mostra uma coisa que não é surpreendente para mim, porque a história do proibicionismo está escrita por um senhor chamado Udi Weiss, um senhor inglês. A história do proibicionismo nos Estados Unidos no século XX, e que, portanto, a história da lei seca, o uso para a corrupção política e policial da lei seca, é muito conhecida, tem uma história dos gangsters, do Al Capone e tal, e é surpreendente. O que é surpreendente é que depois disso a ONU venha a adotar políticas proibicionistas. Isso é que é surpreendente. Este autor tem outro livro que se chama O Capitalismo Gangster, não é? Para caracterizar aquilo que aconteceu a partir de certa altura, nomeadamente dos anos 70, para explicar como a bandidagem, digamos assim, e os capitalistas se aliaram para fazer as coisas mais exorbitantes. Portanto, quando estamos a falar de que o tráfico de droga serve para acompanhar, financiar, tornar mais fluido o tráfico de armas, como no Iron Gate, quando o tráfico de pessoas, não é uma brincadeira pouca que estamos a dizer. Ou seja, o que acontece é que há toda uma coisa que é capaz de valer 15% da economia mundial, uma coisa desse género, não é? Que está alimentada por isto, o que significa o seguinte: se hoje a gente quiser e tiver a possibilidade de acabar com o proibicionismo e passar tudo a limpo, há um baque financeiro e económico mundial que não tem tamanho comparado, que é uma brincadeira comparado com a crise que estamos a viver. E, portanto, é inviável acabar com a política proibicionista. Portanto, ou seja, há uma chantagem, é too big to fail. E, portanto, isto continua. E, portanto, há polícias, é preciso dizer o seguinte, há associações de polícias americanos e brasileiros contra a política proibicionista, porque isto é uma imbecilidade que não tem tamanho, mas é uma construção que também não se pode desarmadilhar facilmente. Nós só temos 30 segundos e eu só queria um comentário para uma coisa que aconteceu este ano. O Celso Manata foi novamente nomeado diretor dos serviços prisionais, ele que de 96 a 2001 era o diretor e que se demitiu, entre outras coisas, com suspeitas de desvios de dinheiro. Neste momento sucede ao cargo ao Rui Sá Gomes, que terminou o mandato depois de uma auditoria interna que revelou um buraco de superior a 2 milhões de euros em despesas assumidas sem cabimento orçamental na cadeia. Como é que se explica que nas últimas 2 décadas nós tínhamos tido 2 diretores dos serviços prisionais que tiveram problemas exatamente com desvios de dinheiro? Em 20 segundos. Em 20 segundos é assim, os serviços prisionais, quando eu os conheci em 96, havia pouca gente que sabia ler e escrever. Em menos de 20 segundos. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Tomás Pereira, Bernardo Afonso, Pedro Cardoso, Diana Carvalho e Frederico Raposo. Muito obrigado, António. Muito obrigado. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam mais episódios no apenasfumaça.pt. Até à próxima.